Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar algumas situações conceituais, né? E depois a gente vai para a prática propriamente dita. Eu sempre gosto da participação de vocês, então, quando tiverem algum assunto concreto, algum caso concreto, alguma dúvida que vocês tenham na execução desse papel tão importante que vocês exercem lá na entidade de vocês, por favor, se manifestem para que a gente possa debater em cima disso. Então, antes de entrar meramente no mérito da controladoria, o que eu queria dizer para vocês? Vocês já, de acordo com aquele manual do Tribunal de Contas do Paraná, são todos alunos do Paraná, já fizeram o plano de fiscalização de vocês desse ano e já publicaram ele? Quem não fez, providencie com urgência. Santa Catarina, perdão, ali na minha lista não estava. Mas é só enfoque nessa situação do Paraná. Providenciem isso, porque de bastidores existem conversas que, para encaminhar o relatório de vocês vão ter que mandar uma cópia do plano de fiscalização de 2019 junto na prestação de contas. Tá? Então, quem não fez, tenha essa pressa em resolver isso. Se a Câmara tem controle interno separado da Prefeitura, tem que ter o plano dela também separado. Tá? Cada entidade tem o seu. Se for o mesmo controlador, que tem alguns municípios ainda que é o mesmo controlador da Câmara e da Prefeitura, ele coloca todo num plano só, com as entidades que ele cuida. Por exemplo, cuida do Fundo de Previdência, cuida da Câmara, cuida da Prefeitura. Um ponto bem colocado, que é muito interessante, é que em determinada altura do campeonato, procure se desmembrar o controlador interno da Prefeitura do da Câmara. Ah, mas o município é pequeno, mas eu vou ter um custo extra com isso, com aquilo, o repasse da Câmara já é pequeno para pagar um funcionário ou para dar uma gratificação para um funcionário do Legislativo. Eu faço uma pergunta para vocês. Se for unicamente o controlador interno, o mesmo da Prefeitura e da Câmara, e o presidente for de oposição, e o presidente sair, digamos que seja esses 2 últimos anos, o presidente sair e o prefeito chegar para o controlador interno da Prefeitura e falar o seguinte: acha um jeito de ferrar com ele? Ele vai ferrar ou não vai? Vai ferrar. Então, por isso que eu sempre falo, o controlador interno é um cargo de confiança, apesar de eu ser contrário a isso. Eu acredito que tinha que ser um cargo de concurso, mas daí dizem assim, não, é um prefeito vitalício. Boa tarde. Não, é um prefeito vitalício. Mas, o fato de ser de confiança gera um certo agravante na própria fiscalização. Então, nós temos casos de controlador interno que meramente é um aspone. Meramente é uma pessoa que não exerce a função. Só assina. E agora, com o Tribunal de Contas fazendo as visitas, se vocês olharem os históricos da auditoria do Tribunal, há 10 anos atrás, quantas entidades eles visitavam por ano? E agora, com o portal, com todas essas ferramentas que tem, o quanto eles visitam, a possibilidade de vocês receber uma visita do Tribunal é muito maior. 5 minutos. Eu já conheço o senhor, já conheço a sala, e ela agora é a primeira vez ela entrou. Começou agora, faz 5 minutinhos. Praticamente nem entrei no conteúdo ainda. E então, voltando ao raciocínio, este controlador interno que não exerce a função conforme a legislação determina, o que ocorre? Numa visita do tribunal ele vai sofrer, inclusive, podendo ter penalização do tribunal. Eu vi um caso de um técnico do tribunal, que é conhecido meu, me contou que foi visitar um município, chegou lá, pediram para conversar com o controlador interno. O controlador interno nem sala não tinha, era o chefe de gabinete do prefeito. Porque
colocaram nesse cargo para o cara ganhar um pouco mais, etc. e tal, e chegaram no cara. Ele atendeu o pessoal do tribunal no corredor da prefeitura. Ele não tinha uma mesa para ele. E daí perguntaram para ele, das ações que você colocou na prestação de contas, você colocou que estavam regular alguns itens, e na verdade o tribunal encontrou que não estavam regulares. Por que você fez isso? Eu não fiz nada, quem fez foi o contador e eu assinei. Então, eu não estou dizendo que alguém aqui tenha isso, mas se tiver, por favor, tem gente que não gosta do que eu falo, porque eu sou muito direto. Por favor, ou peça o boné e saia do cargo, ou aguente com as consequências depois. Esses dias no meu escritório chegou um controlador interno desesperado, porque recebeu 13 multas do Tribunal de Contas. Mas ele atestou no relatório dele que situações estavam regulares e estavam irregulares. Uma delas, índice de pessoal. Então, o que ocorre? Aquele padrão que vocês têm, independente do Tribunal de Contas, vocês têm que atender, que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina, que a Constituição determina, todos os itens, vocês têm que estar a par daquilo. Eu sempre brinco assim, quando eu vou conversar com algum controlador interno. Você tem cópia de todos os procedimentos que você fez arquivado? Essa é uma pergunta que a gente faz. Qualquer situação que o controlador interno levante, tem que ter amparado documento. Uma outra situação de uma visita do tribunal, só a critério de conhecimento. O Tribunal de Contas pegou o relatório do controle interno, foi lá no município, chegou lá, Câmara é mais tranquilo, mas eu estou falando a fim de município. Chegou lá, você diz que o item aqui está regular. Cadê a comprovação do item? Vou pegar um exemplo clássico que coloca assim lá, sem nem ver. Resolução da saúde e da aprovação das contas. Não tinha livro-ata, não tinha resolução publicada, não tinha nada. Ele colocou que sim. Nem a reunião trimestral da saúde, para encerramento do exercício, tinha sido feita. De tão relapso que o município estava nesse sentido. Acompanhamento do Conselho do Fundeb. Mesma situação. Não tinha nenhum documento que desse respaldo para ele. Quem que tem que ser o melhor amigo do controle interno lá na prefeitura? Não, o prefeito não pode ser amigo. Não. O amigo do controlador interno tem que ser o contador que vai dar o respaldo para ele. Só que o que ocorre? Eu sou contador de formação. Eu sou concursado numa Câmara. O controlador interno, na época, de acordo com as fiscalizações dele, uma vez por mês ele senta comigo na minha sala. Então o que a gente faz? Eu fiz essas ações aqui. O que você me ampara com documento para isso? Eu tiro os relatórios. Na época da elaboração do relatório da controladoria, eu tiro todos os relatórios, ensino para ele de onde que tira tal valor, de onde que tira isso, de onde que tira aquilo. Porque sozinho, realmente, a pessoa não consegue. Agora tem uma outra situação. Bem colocado, por um lado. Amigo do prefeito. Este é o grande problema que nós temos hoje em desenvolver o trabalho da controladoria interna. Na verdade, o controlador interno tem que ser os olhos, os braços e os ouvidos do prefeito. Só que ele tem que acatar. Agora, quando existe a colocação amigo, o que eu entendo? Que eu vou fazer e o controlador interno não vai fazer nada para mim porque é meu amigo. Aí que é o grande problema da questão do comissionado. Porque o que ocorre? Se eu, digamos assim, quando fala em remuneração de controle interno, é um disparate imenso. Tem município que o controlador ganha R$2.000, tem município que ganha R$20.000. Praticamente o mesmo tamanho. Então não existe regulamentação uniforme, cada município tem o seu. Tem município que é 100% de gratificação sobre o salário que tem município que existe um piso para o controlador. Então o que ocorre? Vamos colocar num que seja gratificação. Eu pego, por exemplo, a Maria.
A Maria ganha lá 6 mil reais no concurso dela e ela tem direito para exercer o controle interno de 100% de gratificação, vai para 12 mil reais. Só que eu chego para a Maria e falo assim, ó Maria, você não estou te dando isso aqui, você vai assinar, mas você não vai me incomodar. O que vai acontecer? Vai responder junto. Porque o controlador, ele tem obrigatoriamente que quando não atendidas as reivindicações dele, as recomendações dele, que jogar a bola para frente. Quando for compra e licitação, encaminha para o tribunal e para o Ministério Público, e quando for outras situações, dentro de 30 dias tem que encaminhar para o tribunal. Vamos pegar uma esfera de 100. De 100, 1 encaminha. É raríssimo. Porque na ideia fica assim, não, o meu chefe, como que eu vou passar por cima dele e vou encaminhar para o tribunal? Só que depois responde junto. Então, assim, é um cargo que tem as suas benesses, mas tem as suas responsabilidades também. Ônus e bônus. E o ônus, às vezes, é maior que o bônus. Hoje ainda facilita a vida de vocês quando vocês têm o encaminhamento das informações para o tribunal em dia. Quem tiver em dia para encaminhamento das informações, quando a gente fala lá em Santa Catarina é o Esfinge, aqui no Paraná é o SINAM. Quando a gente fala nisso, quem está em dia tem um certo privilégio exercendo a controladoria. Por quê? Por causa dos acompanhamentos remotos do tribunal. Se tem alguma irregularidade, por exemplo, um processo licitatório que está em andamento, você mandou o SINAM, o tribunal, opa, esse processo licitatório aqui está com problema. O que ele vai fazer? Vai fazer uma APA, que aqui no Paraná chama-se APA, vai encaminhar para o controlador interno, para o prefeito, os dois têm que responder e encaminhar para lá. Quando eu tenho que encaminhar essas respostas para o tribunal, eu sempre aconselho assim, faça o que eles estão pedindo. Diga um amém. Por exemplo, tem um processo de licitação que eles entendem que está direcionando para a marca, para algum item. Vamos pegar pneu, por exemplo. Você está colocando lá, fabricação nacional. E eles dizem que não é para tocar o processo para frente. Você faz uma resposta marota, diz para o tribunal que ali quem manda na prefeitura é o prefeito, e o tribunal vai fazer o quê? Vai abrir uma tomada de contas, vai vir em cima do controlador interno, vai vir em cima do presidente da comissão de licitação, do pregoeiro, do prefeito, todo mundo. Qual a função do controle interno para atuar? Porque você bate os funcionários que estão na licitação, eles estão, às vezes está cheio de vício, eles não querem sair da zona de conforto, querem ficar fazendo. E o controle interno não tem poder para dizer, faça isso, ele pode recomendar. Mas aí você entra de frente, você bate de frente com o mas aí que é o problema, se você não bate de frente, não arruma. Não arruma. Eu estou falando isso que o senhor puder falar, porque a Energia trabalhou na administração privada, se aposentou na administração privada. E a nossa lei, lei se cumpre, você não questiona. Eu já questionei que estava errada, mas lei você tem que cumprir. Os vereadores fizeram uma lei. O cargo, eu é concursado. Ela entrou, é comissionada. Não pode exercer. Exato. Eu sei disso, mas já recomendei. Vai reprovar as contas. Só isso pode dizer. Mas o tribunal, se não fizer um alerta, se não fizer, ele não vê. Por conta, já está assim. Não, ele vai ver na aprovação das contas. Primeira coisa que vai vir lá, nós não vamos entrar aqui no mérito, porque eu não tenho o conteúdo aqui. Se eu tivesse o conteúdo, eu mostraria. Lá na análise, eu posso pegar para amanhã cedo trazer isso. Na análise da prestação de contas, o Tribunal de Contas do Paraná, já num dos primeiros itens tem lá, relativo ao controle interno. Cadastro realizado no tribunal em correspondência aos tempos de mandato. Tá ok? Tá. Controlador interno exercendo através de cargo em comissão, que é diferente do comissionado. Cargo em comissão ou terceirizado. Tem irregularidade das contas.